Podem ficar à vontade, tomar seus assentos. Boa noite a todos. Bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesta oportunidade. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Jesus mais uma vez? Pai Santo, Pai amado, quero te louvar e te agradecer pelo privilégio que temos de estar na sua casa. Pai, eu peço e clamo a Ti que o Teu Santo Espírito fale, ministre ao meu coração, mas ao coração do Seu povo aqui reunido. Ó Deus, que cada um possa compreender a Sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos compreendê-la e sairmos daqui praticando-a. É o que eu peço, oro e clamo no Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Muito bem, já foi projetado ali, chamados para influenciar. Chamados para influenciar. É uma exposição de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Então pode abrir a sua Bíblia. A gente vai ficar nesses 3, 4 versículos durante esta reflexão. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Bem, antes da gente fazer a leitura, eu quero contar uma ilustração. Imagine que você foi convidado para ir na casa do seu amigo, aquela casa que há muito tempo você aguardava. Você queria estar ali na comunhão com seu irmão e por aí vai. E sabe que ele é um churrasqueiro nato. Sabe que ele faz aquela carne sensacional. E a sua fama é conhecida entre os amigos. Você chega lá para ter aquele momento de comunhão. E você chega lá e aquela carne, só de olhar, já praticamente está te conduzindo ao pecado, né? O pecado da gula, porque você pensa, esse negócio deve estar bom demais. Mas, em dado momento, aquela carne é posta à mesa, você corta, os seus olhos estão brilhando, você ingere o primeiro pedaço e não tem tempero, não tem sal. Vai dizer que não caiu uma lágrima aí agora? Temperar na última hora, largar aquele salzinho na última hora, ainda mais se for uma carne de porco, não é a mesma coisa. Nada como temperar com antecedência, nada como temperar um bom tempo antes para aquele tempero, aquele sal, pegar, né, na carne e por aí vai. Bem, tal qual essa história, eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus sobre sal, sobre luz. De que adianta estarmos em um mundo, mas não temperarmos, não causarmos sabor a este mundo? É semelhante àquela picanha, é semelhante àquela boa costela que estava ali por horas assando, até chegar ao ponto do osso se soltar. Mas sem tempero, não é a mesma coisa. Não causa o mesmo impacto na hora que você vai desfrutar daquele banquete. E assim também é a minha vida, assim também é a sua vida, se nós não causarmos sede, sabor nas pessoas acerca de Cristo Jesus. Abrir as suas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, logo aqui passou as bem-aventuranças e agora chega mais essa narrativa. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O ensino que aparece logo após as bem-aventuranças trata da responsabilidade do crente, trata da responsabilidade do discípulo este que vimos na última semana, trata da responsabilidade. Que responsabilidade é esta? A responsabilidade de influenciar o mundo. Eu e vocês temos uma nobre missão, uma nobre delegação transmitida por Jesus. Logo após o ensino das bem-aventuranças, que fala acerca do caráter do cristão, que fala acerca de como nós devemos viver no mundo, agora ele está falando acerca da nossa missão. Agora ele está falando acerca da nossa influência no mundo. Então, essa narrativa, essa perícope, ela vai falar exatamente isso. Eu e você, todos nós, todos cristãos, deveríamos ter uma coisa em comum: influência. Nós devemos influenciar o mundo. E para isso, Jesus usa algumas ilustrações, algumas metáforas, coisas do dia a dia. Jesus usa coisas que todo o povo, toda a nação tinha na sua casa. Ele fala acerca do sal, mas também fala acerca da luz. Ali fala, né, lamparinas e outros que era com óleo, né? Então fala acerca do sal e fala acerca da luz. Eu vou começar pelo sal. Vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. A região da Palestina, ela é composta pelo Mar Morto. E o Mar Morto, ele tem uma característica em comum: a sua salinidade é algo diferente. O teor de sal encontrado no Mar Morto é de 26%. Ou seja, é um lago tremendamente salgado. Então, este elemento, ele era algo comum para o povo. O povo tinha acesso a este elemento de maneira mais fácil, digamos assim. Bem, dentre tantas características que eu poderia citar acerca do sal, dentre tantas características que poderia citar acerca da luz, eu escolhi 2 características para cada uma. Começando pelo sal, então, a primeira ilustração, a primeira característica, ou talvez a mais conhecida pelo sal, é que ele tempera, ele causa sabor, Talvez essa seja a característica mais notada acerca deste elemento. Bem, na medida certa, o sal dá o sabor apropriado. Na medida certa, aquela alimentação feita com o tempero, o sal, na medida certa, causa um sabor singular. Mas não sei se você talvez tenha um paladar mais aguçado, mas se você perceber que falta um pouquinho de sal, ou às vezes tem um pouquinho a mais, parece que a comida já é diferente, não é mesmo? Vai comer, como eu falei, o churrasco sem sal, ou como já comi, com muito sal, a gente tem dificuldade. Nada como o tempero na proporção certa. Na proporção certa, o sal, ele, como é que eu posso dizer? Ele traz alegria, assim, tu está comendo aquela refeição e tu vai se alegrar. Mas comeu aquele churrasco salgado e comeu aquele churrasco sem sal, você padece, você entristece. E por aí vai. Bem, na mesma perspectiva, fazendo agora um paralelo com a vida do cristão, eu e vocês, como cristãos, como discípulos de Cristo, nós temos essa nobre missão: influenciar. Só que nós precisamos influenciar as pessoas à nossa volta, tal qual o sal na refeição, no ponto exato, no ponto certo. Por exemplo, você já deve ter visto
uma pessoa que às vezes quer temperar demais. Como que ela é tida? Como fanática, como religiosa, intolerante, ninguém consegue estar ao lado. Uma pessoa que quer temperar demais, quer espiritualizar tudo, acaba muitas vezes fazendo aquele belo churrasco, um churrasco salgado. Fazendo com que um discipulado, uma influência que teria em uma colega de trabalho, em um familiar, seja algo pesado. E aquela pessoa olha com maus olhos. Uma pessoa religiosa, fanática, um fariseu. Agora, a gente está talvez acostumado a viver o outro lado. E o outro lado é o quê? O lado que não causa sabor nenhum. E é por isso que talvez muitos à nossas voltas, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na família, seja a vizinhança, não tem sede de Cristo. Não tem sede de Cristo. Por quê? Porque nós não temperamos. Tal qual o sal que é insípido, que não serve para nada se não jogar fora, eu e vocês, se não causarmos sabor no mundo, na proporção certa, de nada serviremos. De nada adianta falar muito e afastar, e de nada adianta falar nada. Nós temos que temperar a nossa vizinhança, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, na proporção certa, como você estivesse temperando a sua refeição diária, na proporção certa. Então, a primeira característica do sal é esta: ele causa sabor. Mas ele tem uma segunda característica que me chama muito a atenção, e talvez esta, por boa parte dos cristãos, há muito tempo foi esquecida. Talvez por boa parte dos cristãos, há muito tempo já sequer toca no assunto. O sal, no período bíblico, ele era muito utilizado como um elemento para evitar a putrefação. Vamos pegar assim um peixe, né, que tem um teor de deterioração, se deteriora rapidamente ele se estraga, e naquele contexto não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, ele era conservado por meio do sal. Ele era banhado no sal e assim ele era conservado. E assim a carne de sol que a gente conhece, largada, né, o charque, largada no sal e exposta ao sol. Assim esses elementos, as carnes elas eram, como posso dizer, preservadas da putrefação. Elas eram preservadas. O sal era esse elemento que evitava o apodrecimento. E por aí vai destes elementos. Na sociedade, eu e vocês estamos inseridos nela, e Jesus não nos arrebatou no dia que eu e vocês dizemos sim ao seu chamado, que no dia que a gente se entregou a Ele por completo. Nós permanecemos aqui justamente para evitar a putrefação, o apodrecimento deste mundo. Fato é que o mundo jaz no maligno. Fato é que o mundo, dia sim e dia também, está cada vez pior. Mas eu e vocês, nós fomos deixados aqui como sal para dificultar o apodrecimento dos bons valores morais. Nós fomos deixados aqui para evitar que a ética, que a social, que os bons costumes, que a moral se percam. Nós fomos deixados pelo Senhor Jesus para retardar o apodrecimento do mundo. O problema é que muitas vezes eu e vocês, nós nos detemos a vir à casa de Deus, a prestar culto a Deus, mas não estamos agindo como este elemento purificador, este elemento conservador. E as pessoas à nossa volta, nossa família, filhos, nossos companheiros de trabalho,
pessoas queridas que tanto amamos estão se decompondo pelo pecado, e nós sequer somos elementos purificadores. Fato é que se boa parte dos cristãos assim agisse como purificadores, conservadores dos valores do reino, talvez nós não estivéssemos vivendo esse relativismo que hoje está aí em voga. Tudo pode, tudo é aceitável. Muitos de nós, para não sermos taxados como cristãos, como isso, como aquilo, nos retemos a ficar preso num saleiro, numa prateleira, dentro de uma cozinha eclesiástica, e não agimos como o elemento que Jesus espera, evitar a deterioração, a putrefação da sociedade. Fato é que, infelizmente, a gente vai ter que dar a cara a tapa, como diria minha mãe, e se expor e dizer: isso está errado, eu não concordo com isso, este valor não é aceitável. Infelizmente, a gente vai ter que literalmente temperar, conservar. Não podemos ficar presos em uma prateleira eclesiástica que se reúne só dominicalmente. Às vezes, nós vamos ter que dizer: eu não faço isto, eu não faço aquilo, eu não concordo com esta prática, eu não concordo com tal ação. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem simples. Quantos de nós, às vezes, estamos no trabalho e colegas mal intencionados, na hora de tirar uma nota de refeição, que deu 20, ele pede para tirar 30 e tira 10 por fora. E nós olhamos aquilo ali como assim: não é nem comigo. Nós precisamos ali dar um chacoalhão: olha, não é certo, eu não concordo, está errado. Nós precisamos tomar posturas. Infelizmente, o mundo está apodrecendo, às vezes, à nossa volta, e nós não tomamos ação prática nenhuma. Como discípulos de Cristo, precisamos ter coragem para condenar o mal. Para condenar o mal. A gente viu esses dias uma propaganda da Burger King, totalmente antibíblica, mas nós, como cristãos, sequer posicionamos. Dias atrás foi o dia do orgulho LGBT, todos os canais de televisão falando disso, manhã, tarde e noite, programa especial acerca disto. Muitas das instituições que às vezes as pessoas trabalham fazendo publicidade. Mas nós, como cristãos, sequer sabemos o dia da Bíblia. Sequer sabemos qual é o dia da reforma protestante. Infelizmente, o mundo está se deteriorando à nossa volta. E nós, como cristãos, não estamos sendo usados como sal para conservar os bons costumes do reino. Para conservar os valores que Cristo deixou para mim e para você. Então, segunda característica do sal é para conservar, para purificar a sociedade que está corrompida cada dia mais. Dentro do sal ainda, eu quero falar um cuidado. Mateus 5,13, depois que Jesus diz: vocês são o sal da terra, ele fala o seguinte: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não é o Vinícius falando, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele falou para eu e você sermos agentes de influência neste mundo, causando sabor, mas ao mesmo tempo, sendo agentes de conservação,
purificadores. Voltando ao Mar Morto, quando o sal ele era extraído, ele era exposto, deixado ao tempo, por um determinado tempo, até que a água escorresse. Mas se aquele tempo fosse de forma demasiada, aquele sal ele iria pegar tanto sol, que ele iria em determinado momento perder as suas características. Para nada mais ele prestaria. E observando o costume do povo, o que eles faziam com o sal que perdia a sua composição química para causar sabor? Esse sal ele era usado nos buracos, nas estradas, como areia, para tapar buraco. Por isso que o texto continua, só serve para ser pisado pelos homens. Assim é o cristão. O cristão que não é agente de influência, o cristão que já perdeu o seu caráter exposto nas bem-aventuranças por Jesus, o cristão que não influencia o mundo, que não ajuda para conservar nada, de nada mais adianta. De nada adianta estar inserido numa comunidade, se ele já perdeu as suas características, se ele já não conserva e muito menos tempera. Como pastor, nesses anos todos, aí há 11, 12 anos, aconselhando, conversando, à medida que a gente vai se inserindo na sociedade, à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, muitas vezes dá uma tristeza. Muitas vezes o coração fica apertado. E fica apertado por quê? Porque às vezes tu está conhecendo alguém e tu sabe, peraí, se ciclano trabalha em tal lugar, então quer dizer que ele conhece fulano ou beltrano, quer dizer que estuda com a menina X ou com o rapaz Y. E aí você toca no nome, você deve conhecer fulano lá da igreja, está na sua sala, trabalha com você. E aí vem aquela palavra que decepciona. O quê? Aquela pessoa é cristã? Vai na igreja? Gente, infelizmente, muitas pessoas já perderam a sua salinidade. Muitas pessoas já perderam as suas características. E estão inseridas numa sala de aula, estão inseridas num trabalho, estão inseridas numa família, e às vezes ninguém mais dá moral, porque a pessoa que deveria causar sabor é a que só traz problema. A pessoa que deveria purificar, conservar os bons costumes na família, talvez é a primeira a corromper a moral cristã. Infelizmente, como pastor, às vezes a gente sofre ao ouvir coisas do gênero. O texto continua: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Mudando agora de sal, indo para a luz. A luz, ela é corriqueiramente utilizada por Jesus, por Deus, na palavra de Deus, para ilustrar o corpo de Cristo, ilustrar a pessoa de Deus. 1 João 1,5 vai dizer que Deus é luz. Isaías 9,2 vai dizer que o povo que andava em trevas viu a grande luz. A missão de Israel, em Isaías, lá vai ficar, que era ser luz para os gentios. Paulo, ele nos lembra em Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É interessante que o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo, em João 8.
E agora ele diz: vocês são a luz do mundo. Aquele que veio para ser a luz, agora diz: vocês são a luz do mundo. Bem, primeira coisa, novamente, duas características da luz. Primeira coisa que me chama a atenção da luz é que aonde há luz, a escuridão tende a sair, tende a se dissipar. Basta você estar num quarto escuro e ver uma fagulha, você enxerga. Deu uma fagulha, desligou ou ligou o interruptor, você enxerga aquela fagulha. Para quem está de blusão, às vezes está no quarto escuro e vai tirar o blusão, vê aquela energia, dá os estalos, mas tu vê certos brilhos. Tu vê certos brilhos. Filipenses 2 vai dizer: inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Eu e vocês temos uma nobre missão. Nós temos uma nobre missão de ser luz em meio às trevas. Aonde a luz chega, as trevas tendem a diminuir. Em um mundo corrompido pelo mal, nós temos essa missão de levar a luz. E aí entra uma premissa importante. Não é à toa que você nasceu em determinada família. Não é em vão que você está em determinada classe de aula, seja na escola, seja na faculdade. Não é em vão que você mora naquela rua, naquele endereço, vizinho de determinada pessoa. Cristo espera que eu e vocês, neste lugar, sejamos luz. Sejamos luz para ganhar as pessoas para Cristo, para iluminar as boas novas da salvação, para sermos agentes de transformação deste mundo corrompido. Bem, fato é que quando um cristão genuíno, verdadeiro, se levanta em meio a uma infinitude de pessoas, às vezes, de má índole, a gente consegue ir resplandecendo a luz de Cristo e trazendo transformação àquele ambiente social. Haja visto homens principalmente, né? É muito comum em trabalhos, né? E eu digo isso porque eu já presenciei e estarem ali conversando acerca de sexualidade, conversando acerca do sexo feminino, conversando acerca de um monte de coisas que em nada glorifica a Deus. Mas basta um cristão ali para dizer: gente, eu vou lá tomar água porque esse papo para mim não desce mais, não quero fazer parte desse tipo de conversa. Basta fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que daqui a pouco aquele ambiente começa a ser transformado. Basta a gente ser luz. O problema é que muitas vezes, a gente acaba sendo contaminado pelo ambiente. Não temperamos, não conservamos e sequer clareamos em meio às trevas. Então, primeira característica da luz é que aonde a luz chega, as trevas tendem a se dissipar. Mas a segunda coisa que me chama a atenção acerca da luz, já caminhando para o fim, é que a luz, ela guia. A luz, ela guia. Salmo 119, versículo 105, texto conhecido nosso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A história revela
que desde o tempo dos egípcios, desde o tempo dos romanos, dos gregos, quando havia embarcações em alto mar, eles se situavam para chegar até a terra firme com uma coisa em comum: o farol. Farol, você bem sabe, nada mais é do que uma construção alta e lá em cima a luz, para identificar, né, ao capitão daquele navio, daquele barco, que ali é terra firme, ali ele pode ancorar, ou ali é para protegê-lo de pedregulhos. O farol guia, orienta, e assim também é a luz. Assim também é a luz. Eu e vocês, nós fomos deixados em um mundo corrompido e não fomos arrebatados na hora da nossa conversão, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos esses faróis guiando as pessoas. Guiando as pessoas. O mundo, como nós conhecemos, jaz no maligno, está perdido, está cada dia mais corrompido. Mas eu e vocês fomos aqui deixados com esta nobre missão: conduzir, guiar as pessoas até Cristo. Aonde há trevas, a escuridão, eu e vocês fomos deixados por Cristo para guiar as pessoas até Cristo. E aí fica esta indagação: o que seria do mundo sem os crentes? O que seria o mundo sem os crentes? O que seria o mundo sem o Ricardo, sem o Cláudio, sem a Josi? O que seria o mundo sem os crentes? Certamente esse mundo já teria sido deteriorado, já teria chovido fogo dos céus, tal qual Sodoma e Gomorra, para destruição. Mas se ainda não foi, é porque temos homens e mulheres valorosos do reino, sendo luz, sendo agentes conservadores, causando sabor a este mundo. Agora, quanto ao dia e a hora da volta de Cristo, nós não sabemos. O que sabemos é que eu não consigo, talvez, evangelizar alguém do outro lado do planeta, que não seja, talvez, por meio das minhas ofertas num dia a dia. Mas o que eu sei é que eu tenho uma mãe, uma avó, um irmão, um sobrinho. O que eu sei é que eu tenho vizinhos. O que eu sei é que eu tenho pessoas que Cristo vai trazendo à igreja semana sim, semana também. E a esses eu tenho uma nobre responsabilidade: influenciar. A esses eu tenho uma nobre missão: influenciar, temperar, conservar. A esses Cristo espera que eu seja a luz, o farol, para que eles possam se achegar até Jesus. Bem, o objetivo do crente, sendo sal da terra e luz do mundo, não é trazer a atenção de todos para si mesmo, mas é trazer honra, louvor para Cristo Jesus. Nós não geramos a nossa própria luz, nós resplandecemos a luz de Cristo. Deus é luz, eu e você somos resplandecentes à luz de Cristo. Agora esta luz vai brilhar mais ou menos à medida que eu e vocês estivermos buscando mais ou menos ao Senhor. À medida que eu e vocês dermos mais atenção à palavra de Deus, às orações. Como é bom ouvir que quando você conhece
alguma pessoa de algum ambiente, eu falei antes o lado negativo, mas como é bom quando você ouve alguém e a pessoa fala, cara, trabalha fulano aqui, e ele traz luz para o nosso ambiente. Eu gosto de ilustrar o irmão Cláudio. A gente já fez algumas visitas juntos, mas com certeza ele faz muito mais, que ele não usa do trabalho dele apenas para obter do seu sustento para a sua casa, mas ele usa do seu trabalho para glorificar a Cristo, e por meio do seu trabalho, ser agente de luz, de transformação do mundo, agente de salvação. Então, vai fazer um conserto, uma instalação, vai fazer um trabalho hidráulico, não é apenas um trabalho, mas está ali manifestando o reino de Cristo. E isto gera, naquele local, sede de Cristo Jesus. E assim, tal qual o irmão Cláudio, eu e vocês, todos nós deveríamos, na sala de aula, no trabalho, cada pessoa que está à nossa volta, usar disto para glorificar a Cristo, para alcançar, para ganhar cada vez mais e mais pessoas. Concluindo, o sal dá gosto, a luz ilumina, o sal purifica, a luz mostra a beleza, o sal conserva, a luz traz segurança. Agora, o sal insípido para nada serve se não ser jogado fora. A luz apagada de nada adianta. A luz apagada de nada adianta. Do que adiantaria todas essas luzes aqui se o interruptor estivesse apagado? De que adiantaria todas essas luzes se nós não pagássemos a Energisa? Estaríamos aqui no breu. No breu. Do que adianta eu e você sermos sal? Do que adianta eu e você sermos luz, se não cumprirmos com a nossa função? Bem, Jesus chama os seus discípulos para exercerem uma influência dupla, uma influência negativa de impedir a deterioração, mas uma influência positiva de produzir luz em meio à escuridão. E isso é duas coisas distintas, pois impedir a propagação do mal é uma coisa e promover a propagação da verdade é outra. Nós estamos hoje, aqui e agora, no mundo ainda, e não fomos conduzidos ao céu, porque Ele ainda espera que eu e vocês cumpramos a nossa nobre missão de influenciar. Quem sabe você ainda tem um pai que não conhece a Jesus? Quem sabe seja a sua mãe? Quem sabe seja o seu vizinho, o seu sogro? Quem sabe seja o seu colega de trabalho? Seja aquele seu cliente? Quem sabe seja alguém que veio à sua mente? Essas pessoas, elas não estão ao acaso na minha vida e na sua. Elas estão ali para que eu e vocês possamos ser influenciadores, possamos causar sede, possamos temperar e causar sede. Esta é uma das outras características do sal. O sal ele é comumente utilizado para causar sede. Se a pessoa não utiliza do sal, ela absorve menos líquido. E naquele contexto bíblico, muitos morriam de desidratação porque não ingeriam sal. O sal, na medida certa, causa sede na proporção certa. E aí entra Jesus, a água da vida, para saciar toda e qualquer sede. Bem, diante deste cenário com um pano de fundo, eu quero fazer algumas perguntas.
Será que a nossa luz não está ofuscada pelos nossos pecados? Será que nós não estamos meia fase, digamos assim, por causa dos nossos pecados? Será que não estamos, tal qual o sal, perdendo as nossas características de temperar, de purificar? Será que temos influenciado o mundo como Cristo espera? Sim, é bem verdade que eu e vocês temos uma responsabilidade. Sair das nossas casas, nos encontrar como corpo de Cristo em comunidade, para como corpo de Cristo exaltarmos, bendizermos, glorificarmos o nome de Deus. Mas a nossa vida cristã não se resume a um encontro dominical. A nossa vida cristã, ela começa ali, segunda, 6, 7, 7:30, 8, a hora que você está na ativa, para influenciar. Depois das bem-aventuranças que trabalha o nosso caráter como cristão, Jesus fala isso: vocês são agentes influenciadores do mundo. Vão e temperem, vão e causem sabor, vão e iluminem as pessoas para saírem das trevas e para enxergarem ao Deus que é a luz. Agora, se nós perdermos as nossas características, para nada mais sirvamos. Quem sabe hoje é o dia que Cristo trouxe você aqui para você recomeçar. Para você recomeçar a sua jornada. Quem sabe hoje é o dia que você está aqui para começar a brilhar. Para começar a ser esse agente de transformação na sua família, esse agente de transformação na sua vizinhança, no seu bairro, esse agente de transformação em Naviraí. Eu peço a Deus todos os dias que esta igreja não venha a ser uma igreja de manutenção de membros, uma igreja que se reúne friamente aos domingos, mas peço a Deus que seja uma igreja que venha de vias a impactar essa cidade, uma igreja que venha temperar Naviraí, uma igreja que venha causar sede de Cristo, uma igreja que venha ser luz para chegar em meio às trevas, e ali as pessoas possam encontrar o caminho para a casa celestial. A minha oração, o meu clamor a Deus é que Ele possa ter trabalhado no seu coração esta noite, por meio do seu Santo Espírito, e que a partir desta noite você comece a brilhar e a temperar o seu ambiente, seja em casa, vizinhança, trabalho e por aí vai. Que você não saia daqui sendo o mesmo, mas que por onde você passar, vidas venham se render a Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo e Pai amado, eu estou reunido com o seu corpo, a sua amada igreja, a sua noiva, aqueles pelo qual o Senhor derramou o seu precioso sangue na cruz, no madeiro. Pai, esta noite nós refletimos acerca da influência que o Senhor espera que cada um de nós tenhamos neste mundo. Pai, nós não estamos aqui a passeio, nós não queremos mais brincar de ser crentes, brincar de vir dominicalmente à sua casa, mas queremos nos portar como propagadores, como influenciadores, agentes de transformação neste mundo corrompido, para que a sua palavra avance, para que o seu reino avance,
para que vidas venham a ser salvas, transformadas, para que vidas venham a ser resgatadas das hostes malignas. Ó Deus, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes aonde tínhamos caído. Talvez muito de nós tínhamos colocado o trabalho, a família, os afazeres, o lazer. Talvez muitos de nós tínhamos colocado tantas e tantas coisas à frente da nossa missão de influenciar esta nação. Mas hoje queremos recomeçar e assumir um compromisso com o Senhor. Um compromisso para sermos agentes neste mundo perdido. Não percamos mais as oportunidades que Tu nos concede diariamente. Aquele colega de trabalho, aquele colega de faculdade, aquele colega de escola, que iremos nos encontrar a partir de amanhã já, não estão ali colocados à toa, mas são pessoas que Tu esperas que nós, como agentes de transformação, como sal e luz deste mundo, possamos influenciar, apontar o caminho da Sua casa. Usa-nos como instrumentos, como meros instrumentos nas Suas mãos. É o que eu oro, peço e clamo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.